começamos na terça-feira passada um estudo, quer dizer, uma palavra, só que é uma mensagem que vai algumas terça-feira, falando sobre a família enfrentando os ataques do inimigo. E para isso nós queremos dar continuidade hoje. 1 Samuel capítulo 30, abra a sua palavra, 1 Samuel capítulo 30, e depois nós vamos dar uma pausa, porque vai ter 2 terça-feiras aí em seguida, que vai ser o congresso de missões, né? Depois a gente volta a falar um pouco mais dentro desse assunto. 1 Samuel 30, 1 Samuel 30, hoje nós não vamos ler até o versículo 20, o irmão pode ler em casa, hoje vamos ler até o versículo 4, 1 a 4. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 a 4 diz: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziglag e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativas mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pelo teu povo que está aqui nesta noite, e que a tua palavra possa falar aos nossos corações, e que todo o povo possa sair daqui edificado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que eles estão sentados. Meus queridos, eu falei na terça-feira passada que há uma orquestração do mal contra a família. Eu falei que há torpedos mortíferos sendo lançados sobre a família, e em muitos lares se instalou uma guerra permanente, onde batalhas terríveis têm se instalado dentro do lar. Eu falei na terça-feira passada que o inimigo tem saqueado, muitas vezes até a força de reação das famílias, e jogado as famílias na lona. E eu disse que muitos casais têm sido espoliados, roubados, saqueados pelo inimigo. Eu falei na terça-feira passada, comentei apenas uma das 5 áreas vitais que o inimigo ataca na família. As 5 áreas vitais que o inimigo ataca na família. E são as mesmas que atacou aqui a família e dos soldados de Davi, como também são as mesmas táticas que o inimigo usou contra Jó. Então eu falei na terça-feira passada que uma das coisas que o inimigo vem é para saquear as riquezas, saquear o dinheiro do povo. E eu falei todo o tempo sobre a questão do dinheiro, questão das dívidas, questão de cartão de crédito, questão de cheque especial, essa questão financeira, e falei que o inimigo vem para saquear e tem deixado muitos crentes na lona. Mas eu não vou repetir a mensagem hoje. Hoje eu quero falar uma outra coisa que o inimigo vem para saquear. A Bíblia diz aí no versículo 4, no versículo 3, Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Vieram os amalequitas sobre a cidade de Ziglag e saquearam toda a riqueza, mas não contente com toda a riqueza, eles também levaram as mulheres, que aqui fala em casamento, que eu vou falar numa outra terça, mas levaram os filhos, e os filhos ficaram cativos dos amalequitas. Os filhos foram levados cativo, preso, junto com outras coisas que os amalequitas roubaram. Irmãos, eu quero nesta noite que você preste atenção, principalmente
todos, é claro, mas principalmente você que tem filhos pequenos ainda. Os amalequitas vieram e atingiram num ponto crucial da família. O ponto crucial da família sempre foi e sempre será os filhos. Os filhos é um dos pontos cruciais. E os filhos ficaram cativos. Eles estavam presos, eles estavam na mão de quem? Na mão dos amalequitas, nas mãos do inimigo. Meus queridos, não é diferente hoje. Hoje o inimigo tem feito todas as estratégias possíveis para atingir a família, e atingindo a família, principalmente atingindo os filhos. Eu quero dizer que um pai e uma mãe não pode estar bem quando os filhos estão cativos nas mãos do inimigo. Por isso que quando Davi e seus homens chegaram na cidade, a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais força neles, porque eles viram que os seus filhos estavam presos, os seus filhos foram levados, os seus filhos estavam na mão do inimigo. Quantos filhos de crente que estão na mão do inimigo? Um pai e uma mãe não podem estar bem quando os filhos estão na mão do inimigo, irmãos. Nós vivemos uma época em que as famílias enfrentam forças maléficas, com o fim de destruir os filhos socialmente, economicamente, emocionalmente e espiritualmente. Os filhos são bombardeados de todas as maneiras para eles ficar cativos e destruídos na área social, econômica, emocional e espiritual. Os inimigos da nossa época são os mesmos da época de Davi, da época de Jó. Quem sabe eles usam estratégias diferentes, mas o inimigo é inimigo, o diabo é diabo, e é o mesmo que lutava na época passada. Eles usam armas, quem sabe diferentes, mas são as mesmas armas que são mortais, são terríveis. Hoje não é o inimigo que vai lá na tua casa e pega o teu filho e leva cativo para um lugar. Hoje ele está fazendo o teu filho cativo dentro da tua casa. Hoje os filhos ficam cativos. A estratégia do diabo hoje é através da internet, é através da televisão, é através de alguns jogos eletrônicos via computadores, televisão, aonde os filhos passam horas e horas e horas nesses jogos, que alguns jogos são até maléficos e terríveis, comprovadamente pela ciência, comprovadamente pelos psicólogos, comprovadamente que os filhos que passam muito tempo em alguns tipos de jogos, é alterada o emocional dessas crianças, e essas crianças vão dar problema mais tarde. Muitos filhos, eles estão passando horas na mão do inimigo, e os mesmos vão tendo comportamentos estranhos, começam a se tornar insubmissos à obediência do pai, até mesmo começam a ter atitudes agressivas em diversas áreas, porque eles estão cativos nas mãos do inimigo. Meus queridos, além da internet, que aí já é um estudo, internet, televisão, é um estudo que seria parte para falar só sobre esta área, não temos tempo hoje. Nós vemos o inimigo usando os meios de comunicação para deixar os filhos cativos, e os pais precisam ter cuidado. Você, pai, precisa saber o que o teu filho está vendo. Você precisa saber o que o teu filho está realmente fazendo com o computador, em quais sites ele está entrando. Você precisa fiscalizar o seu filho. Enquanto ele estiver sobre o teu telhado, você também se torna responsável em
perceber o que está acontecendo na vida do teu filho, o que é que ele está vendo, e com quem ele está nas salas de bate-papo através da internet e assim por diante. Uma outra coisa que está fazendo cativos filhos é as drogas. As drogas de diversos tipos têm saqueado os filhos de seus pais. E isso tem virado uma tragédia não só nacional, tem virado uma tragédia mundial, as drogas. E antigamente a droga era coisa para, quem sabe, o filho do lá não crente, é aquela coisa, isso nunca vai acontecer na minha família. Mas hoje você vê que acontece em todas as famílias e também nas famílias de crentes também. Porque as drogas estão lá no colégio, as crianças vão sendo influenciadas, muitas vezes sem perceber, alguém está aliciando, alguém está ali tentando envolver a criança para que ela se torne um viciado nas drogas. E as drogas têm sido uma tragédia na nossa cidade. A maior parte dos roubos que acontecem nas casas, por exemplo, são de adolescentes, que entram numa casa para roubar uma televisão ou qualquer coisa, vende a preço de banana, bacatela, para comprar drogas. Há muitos filhos que, como não pode roubar lá fora, roubam tudo que está dentro da sua própria casa. Nós conhecemos aqui, não estou falando nem de pessoas lá fora, pessoas da igreja. Conheço famílias na igreja que pais e mães vêm chorando, pedindo oração, pedindo ajuda, porque o filho rouba tudo que tem dentro de casa para comprar drogas. É o inimigo mantendo cativo os filhos. Meus irmãos, os pais precisam dar mais atenção para os filhos. Os pais devem ser os primeiros e os melhores mestres que os filhos devem ter. É no lar que a criança prepara-se para enfrentar o mundo. E se a criança não está preparada para enfrentar o mundo, porque os pais não a preparam, o mundo não perdoa. O mundo vai saquear qualquer coisa de boa ou de bem que os filhos têm e vai trazer um malefício na mente da criança, porque a criança está com a mente fértil para aprender, e se os pais não forem os bons mestres, as drogas, os traficantes e outros vão ser mestres do teu filho. Tem muitos pais que têm deixado a educação dos filhos apenas para os professores lá ou para os professores da igreja, mas não tem que ser assim. Os primeiros mestres dos filhos têm que ser os pais. Os pais precisam ser os verdadeiros mestres. A maior missão de qualquer pai, a maior missão de qualquer mãe é a educação de seus filhos. E se você não está educando teus filhos corretamente, peça perdão para Deus e volte a repensar a tua vida como mãe, como pai, porque senão você estará criando filhos para ser joguetes na mão do diabo. Nossa maior missão como pai, como mãe, é dentro do nosso próprio lar. Você precisa fazer alguma coisa na igreja, sim. Você precisa colocar os seus talentos à disposição de Deus. Mas a maior missão que você tem está dentro da tua casa. Na oração, na intercessão, no clamor ao teu filho e na orientação ao teu filho. Não adianta ser um grande vencedor. Não adianta ser um grande herói fora dos portões da sua casa. Mas dentro de casa fracassar nas coisas mais elementares, mais básicas, que é o dever de um pai e de uma mãe, de orar e educar o seu filho. Há muitas pessoas que lá fora são heróis, e batalham e dão a vida lá fora, mas dentro de casa são um fracasso. Quantos filhos que quando são bebês
Geralmente os pais abraçam, quando são crianças que estão naquela fase bonita, dos 2, dos 3, dos 4, dos 5 anos, até 6 anos, os pais abraçam, os pais beijam, os pais dão carinho, os cercam de carinho e atenção. Mas depois que esse filho cresce, costumam tratá-los com dureza, tratam com indiferença, tratam seus adolescentes com ignorância, e por isso fica uma brecha, e o inimigo não perdoa. Achando uma brecha, ele coloca o malefício naquela brecha, porque tem pais que têm vergonha de beijar seus filhos quando adolescentes, tem pai que não abraça seus filhos adolescentes, tem pai que não sabe dar uma volta, um passeio com seu filho quando ele é adolescente. Se você não abraçar, se você não beijar, se você não dar uma volta com teu filho na adolescência, saiba que o traficante, saiba que aquela pessoa cheia de malefícios vai fazer isso e vai dar atenção para o teu filho. Quantos filhos que não têm a atenção do pai? E por isso o filho agora é revoltado, porque ele não tem a atenção do pai. Eles crescem e vão crescendo com indiferença. O pai é indiferente, a mãe é indiferente. Meus irmãos, o rei Davi expressou amor pelo seu filho Absalão quando esse morreu. Quando Absalão morreu, ele gritava e chorava: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Mas ele deveria fazer isso quando o filho estava vivo. É necessário chamar, é necessário dar atenção, é necessário clamar a Deus pelo seu filho enquanto ainda está vivo, porque depois que está morto não existe mais esperança. Davi, ele foi um herói, foi um homem segundo o coração de Deus, mas como pai, ele foi um mau exemplo, porque ele teve diversos problemas com diversos filhos dele, porque ele foi um herói de guerra, foi um homem até segundo o coração de Deus, mas como pai, ele foi um péssimo exemplo. E agora, quando o filho morre, ele chora e diz: meu filho Absalão, queria eu ter morrido no teu lugar. Agora era tarde, ele teria que ter chorado pelo seu filho enquanto estava vivo. Eu quero dizer para você: chore pelo teu filho enquanto ele está vivo. Chore, clame, interceda, peça a Deus a benção de Deus e a proteção de Deus para o teu filho enquanto ele está com vida, porque aí poderá haver solução e o teu filho poderá ser uma bênção. O amor é uma necessidade vital. Nossos filhos não precisam apenas de alimento, nossos filhos não precisam apenas de roupas, nossos filhos não precisam apenas de proteção, mas eles precisam de educação, mas mais do que isso, eles também precisam de afeição, de amor, eles precisam de carinho. Não basta, irmãos, suprir apenas as necessidades dos filhos. Os pais precisam verbalizar e demonstrar em ações, em atos, em atitudes, amor para com seu filho. O que os filhos precisam é ver amor e carinho dos pais para com eles. Os pais precisam expressar mais este amor, não aquele amor apenas de interesse, para que o filho venha a ser, tenha uma boa profissão, alguma coisa. Não, os pais precisam expressar aquele interesse porque amam, porque querem abençoar os filhos. Você precisa ser uma bênção na vida dos teus filhos. Os pais precisam expressar mais interesse pela vida e pelos problemas dos seus filhos. Tem pai que o filho está em crise na escola, em crise com matérias que recebem,
em crise, com problemas, quem sabe, até de algum tipo de perseguição na escola, e os pais não estão nem aí. E tem pai que joga toda a responsabilidade para a mãe. E isso também é errado. Seja um amigo íntimo dos seus filhos. Ganhe o direito de entrar na intimidade dos teus filhos, antes que o mal conquiste esse direito. Que você possa entrar na intimidade do teu filho e que ele possa ter você como um amigo, para que ele venha conversar com você, dialogar com você e abrir o coração para você. Interesse-se pelos seus assuntos, interesse pelos amigos dos teus filhos, saiba quem são os amigos dos teus filhos. Conhece, quando eles estão em idade para namorar, conheça quem é o namorado, a namorada dos seus filhos. Deixe teus filhos abrir o coração para você, contando os seus conflitos e os seus sonhos, os seus objetivos. Sejam os melhores conselheiros dos filhos. E eu quero dizer que pai crente, os pais cristãos, deveriam ser o exemplo, deveriam ser os melhores pais do mundo. Precisa e deveria estar na igreja. Porque os pais crentes, você como pai crente, você precisa ver nos teus filhos, não só ele como filho, mas como amigo. E os teus filhos precisam ver em você, pai, um companheiro, um amigo, um confidente, onde ele possa confiar e abrir o coração para contar a você os conflitos da vida que ele passam. Para que isso venha acontecer, o pai tem que ser amigo, o pai tem que dar essa liberdade, para que o filho possa abrir o coração ao pai e à mãe. Eu quero dizer a você, pai, principalmente aos pais, você precisa separar um tempo para estar com seus filhos. Também não pode ser esta educação somente para as mães. Os pais precisam separar tempo para estar com os seus filhos. Porque tem pai que deixa a educação só para a mãe. E daqui a pouco o filho, principalmente o filho homem, ele começa então a admirar só a mãe. Porque o pai é um pai ausente. Então, em vez de ele querer copiar a ser igual ao pai, não, ele quer ser igual à mãe. E daí começam os problemas. E muitas vezes até os problemas de homossexualismo, porque o filho admira a mãe, porque só quem dá atenção para ele é a mãe. O pai é um pai ausente. O pai nunca sai para dar um passeio com o filho. O pai acha que trazendo o alimento para dentro de casa é o suficiente. Não, meu querido pai. Você precisa dar mais atenção ao seu filho. Na vida somos pressionados pelo urgente, sabemos. E assim o urgente toma lugar do mais importante. E como tudo é urgente, tudo tem que ser corrido, tudo é tipo micro-ondas, tudo tem que ser na hora, no aqui e agora. E os pais é aquela correria, e muitas vezes o urgente não é mais o seu filho, não é a educação ao seu filho. Seus filhos devem ter a prioridade da sua agenda, pai. A prioridade da sua agenda tem que ser os seus filhos. Seus filhos não precisam de coisas, eles necessitam de você. Seus filhos não necessitam de presentes. Até é bom dar presente, mas o presente não pode substituir a presença do pai e da mãe. Os filhos precisam de pais e mães. Não adianta construir muitas coisas
e perder os filhos. Não compensa ganhar o mundo e perder os filhos. Eu conheço pais que vieram conversar comigo, chorando e dizendo: eu fiz de tudo e todo o meu tempo eu dei para trabalhar, para comprar casa, para deixar alguma riqueza para os meus filhos. Mas no tempo que eu estava construindo esta riqueza, eu não dei atenção para os meus filhos e perdi os meus filhos, perdi para as drogas, perdi para o mundo. E alguns desses filhos morreram na droga e o pai estava com a consciência pesada. Os filhos, é bom eles ganhar presente, mas o maior presente é a tua presença, é a tua atenção. Os filhos são a nossa herança. A Bíblia diz que os filhos são a herança. A tua herança, pai, não é o teu dinheiro e a tua riqueza. A tua herança é os filhos que Deus te deu. Porque não adianta você ter muita riqueza. Essa riqueza, casas, carros, essas coisas, você não vai levar para o outro lado da vida. E os teus filhos vão para onde? Você colocou filhos do mundo para ir para o céu ou para ir para o inferno? É muito sério isso, é mais sério do que você pensa. Meu querido pai, em nome de Jesus, separe tempo para estar com seus filhos, porque se você não separar esse tempo, alguém vai separar. O traficante, o mal intencionado, vai separar tempo para dar atenção aos teus filhos, e depois as lágrimas vão fazer parte do teu dia a dia. Mas você pode reverter esse quadro, porque pais precisam ser um espelho para os filhos. Você tem que ser espelho para os filhos. Os filhos precisam se espelhar nos pais, e eles se espelham, irmãos. E eles se espelham. Os pais precisam ser um exemplo para os seus filhos dentro do lar, na igreja e em todos os lugares. E eu fico preocupado, irmãos. Eu fico preocupado como será a igreja daqui a uns 20, 30 anos. Porque essas crianças que estão aí, de 5, 6 anos, 7, 10 anos, serão os pastores de amanhã. Se Jesus não voltar, são os líderes que estarão à frente dos trabalhos amanhã. Que igreja nós vamos ter amanhã, se nós não estamos dando a educação correta a essas crianças hoje? Você, pai, tem que ser o espelho lá na casa, o espelho, o exemplo na igreja e fora da igreja. Pais que saem da igreja, por exemplo, junto com seus filhos, vão para casa e vão murmurando. Murmuro do pastor, murmuro da pregação, murmuro até de Deus. Porque o povo de Israel fazia assim, murmurava até de Deus, né? Se você faz isso, se você na frente dos teus filhos fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal disso, aquilo, o teu filho vai crescendo e ele vai falar mal também. E ele poderá ir para o inferno e você é culpado. Tem muitos pais que vieram chorando já para mim: meus filhos não querem saber da igreja. Mas quando os filhos eram pequenos, ele falava mal do pastor e de todo mundo. Quando os filhos cresceram: por que eu vou na igreja, pai? Se o senhor sempre falou mal da igreja, o senhor sempre falou mal do pastor, o que eu vou fazer lá? O irmão está entendendo? Você fala mal da igreja para os teus pequenos, quando eles tiverem a adolescência, quando eles for jovens, o que eles vão fazer o que eu vou fazer na igreja se eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe falando mal da igreja? É muito sério isso, irmãos. Mas você quer ver uma geração abençoada, você quer ver uma futura geração liderando no temor de Deus e sendo uma bênção. Inculque
na mente do teu filho adolescente, criança hoje, o temor ao Senhor. Fale do amor de Deus, fale bem da igreja, fale bem do ministério, fale bem do pastor. Teus filhos vão amar o pastor, quem sabe eles vão querer ser pastor também, quem sabe vão querer ser missionários também. Quando eles for grandes, eles serão aqueles que vão não só liderar, mas vão aqueles que vão sustentar com prazer a igreja, porque eles precisam aprender até a ser dizimista quando são criança. Ensina teus filhos, aquele 10 reais, aqueles 5 reais que você dá para o teu filho, ensina ele lá na tesouraria e dar o dízimo dos 5 reais que você deu para ele. Meus filhos foram ensinados assim, por isso que eles são dizimistas, porque todo o dinheiro que eles ganhavam, na menor idade, eles iam na tesouraria, eles ganhavam R$1, e lá na tesouraria para dar 10 centavos. Aprenderam. Você precisa ensinar os seus filhos a ser dizimista desde a tenra idade. Quando eles for grandes, eles não vão ter problema nessa área, e Deus vai abençoá-los na área financeira. A única forma eficaz de ensinar os filhos é sendo um verdadeiro exemplo. Irmãos, a maneira mais eficiente de você ensinar o filho é através do exemplo. O filho olha para o pai, para a mãe, e o que eles fazem? Eles são exemplo. Você é o exemplo deles. Eles vão copiar você. Se você fala bem da igreja, eles vão falar bem da igreja. Se você fala mal da igreja, eles vão falar mal da igreja. O exemplo sempre vai falar mais alto do que as palavras. Não adianta você dizer para os teus filhos orar, não adianta você dizer para os teus filhos vir à igreja, não adianta você dizer para os teus filhos ler a Bíblia, se nunca eles viram você orar, nunca viram você ler a Bíblia, nunca ouviram você falar bem da igreja. As tuas atitudes, as tuas ações vão falar mais alto do que as tuas palavras. É fácil encontrar nas galerias dos grandes feitos realizados no mundo, homens que fizeram história, que contribuíram com coisas extraordinárias e fizeram coisas tremendas, mas não é fácil encontrar pais piedosos que serviram de exemplos vivos para os seus filhos. E o que a igreja precisa é de homens, pais e mulheres que seja exemplo vivo, que os filhos possam olhar e dizer: minha mãe era crente, meu pai era um santo homem de Deus. Na própria Bíblia, irmãos, nós temos muitos heróis, como eu já falei, mas que seus nomes se eternizaram como vencedores, mas falharam na tarefa primordial na educação dos seus filhos. Nós temos, por exemplo, Isaac, nós temos Jacó, nós temos Davi, nós temos Salomão, e nós temos muitos outros que tiveram glórias entre os homens, galgaram o apogeu da fama e tiveram vitórias esplêndidas, contudo tiveram derrotas fragorosas dentro do lar. Como pai, eles não foram exemplo. Tiveram vitórias, que ficou eternizada, que abençoou o povo de Deus, mas como pai, eles falharam. Não adianta você estar aqui na igreja, quem sabe dando muitos aleluias e glória a Deus, e você não ora e não clama pelos teus filhos, e nem sabe onde eles estão. Os pais devem ser espelho. Irmãos, o espelho não fala, mas demonstra. O espelho não discursa, mas reflete imagens, mostra aquilo que é. E o espelho não mente. Os teus filhos olham para você e não adianta você falar. Eles vão olhar para você e vão fazer aquilo que você faz. É igual aquele pai diz: filho, você não pode fumar, mas ele vive fumando. Quando o filho tiver uma idade, ele vai fumar e pronto. Por quê? O pai falou para não fumar, mas o pai sempre fumou. Irmãos, o espelho não pode refletir nenhuma imagem. Também se estiver embaçado, se estiver sujo, se os pais não buscarem a purificação no sangue de Jesus,
não poderão ser exemplo na vida dos filhos. O espelho também deve ser plano, para que as imagens sejam perfeitas. Qualquer curva na face do espelho deforma a imagem que vai refletir. Os pais não podem ter uma vida tortuosa. A nossa vida tem que estar reta pelo sangue, pela misericórdia, pelo poder de Jesus. Se não houver a retidão na vida dos pais, os filhos contemplarão uma imagem distorcida, deformada, e isso será uma tragédia na vida dos filhos. Irmãos, também o espelho, ele deve ser iluminado. Sem claridade, nem o melhor dos espelhos pode revelar alguma imagem, nem mesmo diante dos olhos mais perfeitos. O espelho, você só pode olhar a imagem do espelho se tiver luz. E que a luz de Cristo possa estar na tua vida. Que a luz do sol da justiça, que é Jesus, possa estar na tua vida, para que você possa refletir coisa boa. Eu quero dizer, ser pai, ser mãe, é uma missão de altíssima responsabilidade. É muito mais do que o desejo de ser mãe e ser pai. Muitas pessoas têm desejo de ser mãe e pai, ou tiveram e o filho veio, mas a responsabilidade que vem junto é muito maior do que você imagina, porque é a responsabilidade dos pais, que é criar os filhos no temor do Senhor, no caminho do Senhor, pois nossos filhos precisam andar com Deus pelo resto da vida, irmãos, e eles só vão andar com Deus se eles nos primeiros anos de vida foram ensinados a temer ao Senhor, porque tudo aquilo que a criança aprende até os 7, 8, no máximo até 10 anos de idade, é isso que a criança vai levar para frente, é isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Esse ensinar a criança é desde o ventre. Tem pai que quer ensinar a criança depois de adolescente, aí já é quase caso perdido. Constantemente, nossos filhos precisam de oração, eles precisam de exemplo, eles precisam de ensino, eles precisam de encorajamento, eles precisam de disciplina, eles precisam ser corrigidos, e eles precisam também ser elogiados. Sim, irmãos, não é só cobrar do teu filho, não. Você precisa elogiar os teus filhos também. Os filhos não precisam de pais gigantes, perfeitos, mas eles precisam de pais humanos, que falem a sua linguagem e sejam capazes de penetrar-lhes no coração. Pais brilhantes nunca desistam dos seus filhos. Na parábola do filho pródigo, o filho desistiu do pai, o filho saiu de casa, mas o pai nunca desistiu do filho, e por isso ele ficava lá na porta, na janela, olhando ao horizonte e dizendo: Deus, aonde está o meu filho? E quando alguém surge maltrapilho, ele disse: é o meu filho. E a Bíblia diz que o pai, não foi o filho, o pai correu, o pai abraçou, o pai beijou, e o pai disse: o meu filho que estava perdido foi achado. Porque o pai nunca desistiu daquele filho. O filho partiu, mas o pai o aguardava. O pai esperava diariamente que ele viesse se arrepender e que ele aprendesse na escola da vida as lições que ele não quis aprender em casa. Não porque o pai não ensinou. A prova que o pai ensinou esse filho é que quando ele estava aprendendo as lições amargas lá no mundo, ele dizia: na casa de meu pai. Porque o pai ensinou coisas boas.
E quem aprende coisas boas volta, tem saudade. A Bíblia diz que nunca vai esquecer. Silenciosamente, enquanto o filho estava na casa do pai, o pai plantou a boa semente no coração daquele filho, e aquela boa semente foi lapidando a sua personalidade. Teve um momento que ele quis sair, se revoltou, não quis mais ficar na casa do pai, mas a semente ficou lançada. E quando ele estava em apuros, ele lembrou da casa do pai. Irmãos, pais especiais são aqueles que mantêm muito mais que conversa com seus filhos, mantém diálogo. Coloque diariamente seus filhos diante de Deus em oração. Ore pelos seus filhos. Meu querido pai que tem filhos, e eu não estou falando só filhos pequenos, filhos grandes, e quem sabe até casado, não descanse até vê-los aos pés do Senhor. Principalmente se você tem filhos que não estão na igreja. Não dê trégua, ore, clame, chore, vai batendo na porta, que a porta vai se abrir e a salvação vai acontecer. Porque seus filhos são heranças de Deus, são filhos da promessa. Você não gerou filhos para a perdição. Declare, meu querido irmão, que seus filhos são de Deus. Declare aos seus filhos, fale também para os seus filhos, que eles não estão no rodapé da sua vida, mas estão nas páginas central da sua história. Os pais têm toda a responsabilidade de amar, de dar tempo, de instruir, de nutrir espiritualmente os seus filhos. E você precisa fazer isso. Os pais precisam ser exemplo para os filhos. Muitos querem ensinar algo que não vivem, e aí não dá certo. Você precisa ensinar para os teus filhos aquilo que você vive. O mundo conhece muitos pais inteligentes, muitos pais simpáticos, muitos pais carismáticos, famosos, ricos, mas o que o mundo precisa é de pais, é de homens e mulheres que sejam intercessores, que intercedam, que clamam a Deus pelos seus filhos. Se os pais falharem na intercessão, se os pais falharem na oração com seus filhos, a família vai naufragar, os filhos vão naufragar. Se o pai e a mãe não orar pelo filho, quem vai orar pelo filho? E algumas mães que oravam se foram. E quem está orando pelos filhos hoje? Irmãos, se os pais abandonarem o seu posto de intercessão, de oração, a sociedade vai se corromper e vai corromper o teu filho. A sociedade já está corrompida, né? Se os pais falharem, se os pais não forem intercessores, fervorosos, os filhos ficarão envolvidos nas contaminações de um mundo sem Deus, num mundo que está mergulhado no pecado, num mundo que até nas escolas eles tentam arrancar Deus da mente das crianças, tentam arrancar Deus da mente dos jovens. Mas se tem um pai e uma mãe que estão intercedendo, isso vai fazer a diferença. E eu quero falar, para terminando, se os pais da igreja pararem de orar, pararem de aconselhar os seus filhos, a igreja perderá um dos grandes sustentáculos do seu crescimento. Se os pais não orarem, a igreja vai ter dificuldade no amanhã. Deus está procurando pais que estejam na brecha. Deus procura pais que estejam na brecha, orando, intercedendo pelos seus filhos. Porque eu creio que um dos versículos mais chocantes é esse de Ezequiel 22:30, onde o Senhor procurou alguém para colocar na brecha e não achou. Mas que Ele possa achar em você, pai,
alguém que está na brecha. Não podemos deixar esta cena repetir-se em nossos dias, que lá Deus não achou ninguém para bradar, ninguém para avisar, ninguém para orientar, ninguém para aconselhar, ninguém para interceder, ninguém para estender a mão. Deus procura pais que se envolvam em compromisso contínuo de interceder, de clamar, de orar, de chorar pelos seus filhos. Deus tem dotado os pais, principalmente as mães, de uma intuição amorosa, de amor, de percepção, de dedicação, de uma maneira especial. Não deixe passar isso da tua vida. Deus está procurando pais que encontrem tempo para orar pelos seus filhos. Vivemos dias corridos, onde o tempo passa corrido e você não tem tempo para orar para nada. Mas pelo amor de Deus, ache tempo para interceder e orar pelos teus filhos. Eu quero dizer que o maior investimento que os pais podem fazer na vida dos seus filhos é orar por eles. Ninguém consegue fugir da oração de um pai e de uma mãe. Os teus filhos podem fugir da tua orientação, dos teus conselhos, mas eles não poderão fugir da tua oração. O maior investimento que você faz na vida dos teus filhos é você orar pelos teus filhos. A igreja e o mundo precisam de pais que mesmo na agitação da vida moderna encontre tempo para buscar a Deus em favor dos seus filhos. Pai, não desista de orar pelos seus filhos. Pelo amor da tua alma e da alma dos teus filhos, não desista de orar pelos teus filhos. Não abra mão de vê-los na casa de Deus. Não se acomode, não se conforme. Se teus filhos não estão na casa do Senhor, comece a orar. Coloque o teu rosto no pó, clame, chore, porque Deus vai ouvir a tua oração. Você não gerou filhos para o cativeiro. Você não gerou filho para ser joguetes na mão do inimigo. Você não gerou filho para povoar o inferno. Eu quero crer que você gerou filho para ir para o céu, para o céu. Você não pode gerar filhos para o inferno, para uma vida eterna de suplício, sem a presença de Deus. Você precisa gerar filhos para serem cidadão dos céus, para glorificar a Deus aqui na terra e depois na eternidade. Orar é uma das batalhas renhidas. É uma batalha, a oração é uma batalha, é uma guerra. Mas Deus está procurando pais que ousem consagrar os seus filhos para o Senhor. E você precisa consagrar seus filhos para o Senhor. Aleluia. Ficamos em pé nesse momento. Eu tinha mais alguma coisa a falar sobre isso, mas vamos continuar na próxima reunião. Aleluia. Aonde estão os teus filhos, Pai? Aonde estão os teus filhos? Você sabe o que eles estão fazendo agora? Nós vamos hoje mudar. Sempre a gente tem aqueles 10 minutos de joelhos, orando ajoelhado. Mas hoje eu quero fazer uma oração diferente. Você que é pai, você que é mãe, independe da idade dos teus filhos, eu quero que você venha aqui à frente. Quero que você venha aqui à frente. Você que é pai, venha aqui à frente. Pais e mães, venha aqui à frente. Oh, aleluia. Nós sabemos, irmãos, que nós vivemos numa época
que criar filhos não é brincadeira. Você, pai, sabe a luta que trava. E depois que é pai, nunca mais você vai ter sossego. Ah, mas os filhos se casaram. Os filhos têm a vida deles. Mas pai, nunca mais. Pai que ama, sempre tem preocupação com o filho. Pai que colocou uma criança no mundo, sempre vai ter preocupação. A criança virou homem, mas você sempre vai pensar nele e tem que orar por ele. Eu quero dizer para vocês que estão aqui nesta noite. É claro que essa mensagem era uma mensagem para toda a igreja ouvir. Mas acho que está gravado, depois vocês podem adquirir. Mas eu quero dizer para vocês, derrame as lágrimas hoje pelos teus filhos, que amanhã você vai sorrir. Amanhã você vai sorrir. Porque não adianta você estar sorrindo hoje e amanhã você chorar. Não cesse de orar, não cesse de interceder, não cesse de clamar pelos teus filhos. Principalmente se teus filhos não estão na igreja. Porque o mundo não perdoa. O mundo não perdoa. Ele veio para saquear, para roubar. Vieram os amalequitas e levaram os filhos. E os filhos ficaram cativos. Muitas coisas estão levando os teus filhos cativos. Mas você precisa ficar alerta. Você precisa ficar alerta. Isso aqui o irmão sabe que isso aqui nós podíamos entrar em diversas áreas. Mas que o Espírito Santo te ilumine. Que Deus dê graça, que Deus dê força para você. Porque você, como cristão, como crente, você precisa ser o melhor pai. Você precisa ser a melhor mãe. E se você não está sendo, peça perdão ao Senhor. E mude as tuas atitudes, muda as tuas ações. Coloque teus filhos não no rodapé da tua vida, mas na agenda central do teu coração. Coloque teus filhos na intercessão, na oração. Dê atenção aos teus filhos agora, para que eles possam no amanhã ser verdadeiros cristãos e fiéis ao Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ensinar a criança no caminho que deve andar é ensinar a orar, ensinar a dizimar, ensinar o temor do Senhor, ensinar a criança a buscar ao Senhor. Apresente teus filhos ao Senhor, porque os teus filhos devem ser do Senhor. Na próxima terça-feira que eu falar, que agora eu vou ficar umas 2 terças-feiras sem falar, eu vou falar sobre isso ainda, terminar, porque eu não terminei sobre os filhos. Eu quero mostrar que você precisa, que teus filhos têm que ser mais do Senhor do que teu. Amém? Aleluia. Consagre teu filho ao Senhor. Chore pelo teu filho, irmão. Depois que ele está morto, não adianta. Daí você vai fazer igual Davi. Absalão, meu filho, Absalão. Mas já era tarde, estava morto. Quando Absalão até queria falar com o pai, não encontrou agenda para falar com o pai. E por isso ele depois se revoltou com o pai e fez um levante contra o próprio pai. Porque quando ele queria conversar com o pai não tinha tempo para ele. Dê tempo para o teu filho, porque senão as drogas, o traficante, o ladrão, o criminoso vai estar na agenda dos teus filhos. Vamos apresentar nossos filhos ao Senhor, sendo grandes e pequenos. Vou pedir para o pastor Cirso estar orando nesse momento. Glória a Deus. Pai nosso que está no céu, em nome de Jesus, o teu Filho, oramos neste momento, Senhor, depois de ouvir a tua gloriosa palavra, mensagem, de ensinamento aos pais, sobre seus filhos, a família,
tudo isso que é a herança de Deus, Senhor. Pedimos a bênção sobre cada vida. Se porventura algum pai ou alguma mãe tem sido negligente neste particular, a partir desta noite, depois de ouvir a Tua palavra, Senhor, o Teu Espírito possa despertar em nós, em cada coração, no coração de cada pai e de cada mãe, o desejo de consagrar seus filhos a Ti, Senhor, o desejo de fazer como Jó pelas madrugadas, se levantando e oferecendo sacrifícios a Deus pelos filhos. Senhor, sabemos que os filhos são heranças de Deus. Pai, o mundo procura atacar e o inimigo roubar a Tua herança, mas eu creio que a partir desta palavra, desta mensagem que acabamos de ouvir, a Tua graça e o Teu amor possa invadir os corações e que cada pai e cada mãe possa sentir maiores responsabilidades de direcionar seus filhos no caminho do Evangelho, no caminho da consagração, da santificação, trazendo-os à Tua casa, ao altar do Senhor, para abençoá-los todos os dias de suas vidas. Eterno Deus, nos ajude. Nós precisamos mais e mais da Tua graça para conduzir os nossos filhos no caminho reto, na Tua presença, como sacerdote do lar. Eterno Deus, abundantemente esta graça possa invadir os nossos corações e termos uma ampla visão da família, dos filhos, no meio de uma sociedade podre, pobre e miserável. Pai, nos ajude, porque nós precisamos de Ti, como nunca nos dias maus que estamos vivendo e atravessando. Dá a Tua bênção a cada um dos pais, a cada pai ou a cada mãe, ajudando em tudo, Senhor, a ensinar e criar os filhos no Teu caminho e no Teu Evangelho. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.